Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para mostrar a minha pequena coleção de gibis do Mestre do Kung Fu, o meu herói favorito da Marvel. Antes de mostrar aqui essas 17 revistas que eu tenho dele, vou explicar para vocês por que ele é meu herói favorito da Marvel. Bem, nesse universo da Marvel a gente tem aliens, entidades, divindades na verdade, mutantes, etc. Todo tipo de super ser, seja herói ou vilão. E o Mestre do Kung Fu ele é um herói que ele não tem poder algum, ele não usa nenhuma armadura, nem armas de fogo, nem nada do tipo. Ele apenas resolve as suas lutas, os seus confrontos, usando artes marciais. Então eu acho isso espetacular, porque mesmo ele sendo apenas um humano, mesmo ele usando apenas artes marciais, ele já saiu na mão com o Coisa do Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, o Wolverine, o Homem-Coisa e vários outros personagens da Marvel. Então eu acho esse personagem espetacular. Então vamos lá começar mostrando as revistas que eu tenho dele. Aqui a coleção histórica Marvel, volume 1, 2, 3 e volume 4. Recentemente eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre essas 4 revistas e o que eu achei delas. Então se você não viu esse vídeo eu vou estar deixando aqui na descrição, certo? Deixa eu separar elas aqui. Aqui Heróis da TV, o que aconteceria se o Mestre do Kung Fu fosse um fora da lei. Essa revista aqui ela se passa em um universo alternativo, onde nesse universo o Shang-Chi ele passa para o lado da criminalidade, ele segue os passos de seu pai Fu Manchu. E essa história aqui ela é muito boa. Eu imaginava que a história ia terminar de uma forma e ela termina de uma outra maneira totalmente diferente. Me surpreendeu o final dela. Deixa eu separar aqui. Aqui Almanac Mestre do Kung Fu. Essa revista aqui ela é bem interessante porque ela apresenta 2 vilões do Mestre do Kung Fu, que o primeiro é o Punho Elétrico. Esse personagem aqui, ele é um vilão do Mestre do Kung Fu que ele usa um traje com poderes elétricos. E o segundo vilão, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é o robozinho assassino conhecido como Brinnock. Apesar dessa aparência dele, não se deixe enganar, ele é um robô assassino mesmo. Ele busca uma vingança contra o Shang-Chi, porque o Shang-Chi derrotou o criador dele, o Mordilo. Então o Brinnock, desde então ele tem um ódio do Shang-Chi e tenta derrotar ele, tenta matar ele mesmo. Deixa eu separar aqui. Aqui Grandes Batalhas, especial da Marvel. Essa revista aqui ela é engraçada. Ela tem 3 histórias, uma do Mestre do Kung Fu, uma do Hulk e uma do Surfista. Eu nunca li a do Hulk e a do Surfista Prateado, eu li apenas a do Mestre do Kung Fu. Nessa revista aqui, o Mestre do Kung Fu ele tem que enfrentar o Gato. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O Gato ele é outro lutador de artes marciais extremamente habilidoso e eles são rivais, ele e o Mestre do Kung Fu. E nessa HQ finalmente chega o momento da luta entre eles. É uma luta espetacular, muito boa mesmo. Eu considero ela uma das melhores lutas do personagem. Deixa eu separar aqui. Aqui Grandes Heróis Marvel, Mestre do Kung Fu. Essa revista aqui ela é muito bacana. Ela conta uma trama onde o Shang-Chi ele precisa mais uma vez deter os planos de seu pai Fu Manchu. E tem esse momento aqui que eu acho bem curioso. O Shang-Chi ele enfrenta esse homem, e esse homem aqui ele sofreu lavagem cerebral pelas mãos do Fu Manchu e ele acredita de fato ser o famoso assassino londrino Jack o Estripador. Só que na verdade ele não passa de um pobre coitado que sofreu lavagem cerebral na mão do Fu Manchu. E essa revista aqui ela é muito interessante porque no final ela traz algumas reflexões sobre o Shang-Chi. E tem essa página aqui que ela é muito interessante,
onde ela traz os aliados do Shang-Chi e bem aqui os vilões do Shang-Chi. E tem uma coisa muito interessante, essa informação bem aqui. O quadrinho ele traz o personagem o Gato, o Shen Kui, como um aliado e também como um inimigo, dependendo do momento, dependendo da circunstância. Essa revista aqui ela é ótima. Aqui, Marvel 99, Elektra versus o Mestre do Kung Fu. Essa revista aqui eu confesso pra vocês que a capa engana pra caramba, porque a capa parece que eles estão de fato lutando, estão em um confronto mortal ou algo do tipo, e não é nada disso. Na verdade, eles até chegam a discutir, só que não passa disso, e depois eles se aliam, eles dois vão lutar contra o Tentáculo. É uma história boa, apesar de ter me enganado pela capa. Deixa eu mostrar aqui essas duas. Capitão América, número 133, o último capítulo da saga de Shang-Chi. Essa aqui eu tenho que mostrar com cuidado para não dar um spoiler para vocês. Nessa revista aqui, ela se passa após o Shang-Chi finalmente conseguir o seu objetivo, que era parar o Fu Manchu, pôr um fim do ciclo de violência que seu pai causava. E após isso, ele sente que sua missão concluiu e ele parte para buscar paz e meditação. E tempos depois ele retorna nessa HQ aqui, X-Men, A Volta do Mestre do Kung Fu, X-Men número 126. Nessa revista aqui ele se alia aos X-Men. Tem esse momento aqui do confronto dele com o Logan. Ele ataca o Logan, cara. O Shang-Chi ele tem muita coragem. Só que depois eles se aliam para combater o Rei do Crime. O Rei do Crime ele se aliou a bandidos asiáticos. E os X-Men e o Shang-Chi precisam combater ele. Muito interessante essa revista aqui. Ainda quero pegar a conclusão dessa história. E aqui é Super Aventuras Marvel. Algumas revistas que eu tenho que tem histórias do Shang-Chi. Nessa revista aqui, Super Aventuras Marvel, número 54, tem a história Camaleões, onde o Shang-Chi e os seus parceiros, o Blackjack Tar, Nyland Smith, eles estão em Londres e precisam combater bandidos. É uma história interessante, bem bacana. Precisam combater alguns vilões, alguns bandidos mesmo que estão causando problemas. Aqui Super Aventuras Marvel número 50. Essa história aqui eu acho ela muito boa. Eu acho ela uma das melhores histórias do Shang-Chi. Desfecho indolor de uma vida. Nessa aventura o Shang-Chi ele precisa combater um vilão conhecido como Satã. Esse vilão aqui que é um assassino mercenário. E o Shang-Chi ele está extremamente fraco e debilitado. Isso porque ele passou por um processo de meditação e ele está há dias fazendo jejum. Então ele está há muito tempo sem se alimentar e está extremamente fraco. Aqui é um confronto realmente muito bom, onde o Shang-Chi ele está em uma extrema desvantagem. É ótima essa história. Aqui a revista Super Aventuras Marvel, número 57, O Anjo Negro da Destruição. Nessa revista, o Shang-Chi ele vai acabar enfrentando o Zaran, o Mestre das Armas. Quem já leu as HQs do Capitão América com certeza conhece esse personagem. Na história, o Zaran ele tinha um caso com a Falo Sui, a irmã do Shang-Chi. Só que ela usou ele do começo ao fim, ela seduziu ele, fez com que ele se apaixonasse por ela. E ela tinha uns objetivos obscuros, e assim que ela conseguiu, ela dá um pé na bunda dele. E ele fica muito puto de raiva, muito louco, e tenta matar ela. E o Shang-Chi parte para ajudar sua irmã. Mesmo ela sendo uma vilã que manipula as pessoas, é cruel, mas ele não ia deixar o Zaran matar a irmã dele, né? E esse confronto é interessante porque o Zaran é muito mais forte, fisicamente falando, que o Shang-Chi. É ótimo esse confronto aqui. Deixa eu separar. Aqui, Super Aventuras Marvel, número 47. Essa revista aqui também eu gosto muito dela. Nessa aventura aqui,
um dos irmãos Punho de Lâmina, ele aparece e ele vai atrás do Shang-Chi. Para quem não conhece, Punho de Lâmina são 3 irmãos que ambos, todos 3 são assassinos cruéis. E aqui um deles, o segundo, se eu não estou enganado, ele aparece e ele tenta matar o Shang-Chi. É uma ótima aventura essa daqui. Infelizmente eu não tenho a conclusão ainda, mas eu pretendo pegar em breve. E aqui, para finalizar o vídeo, essas 2 últimas. Primeiro essa aqui, Guerras Secretas, Mestre do Kung Fu. Essa aqui eu confesso que eu não gostei. Ela é um tie-in do Guerras Secretas e o Shang-Chi está muito mudado. Primeiro, transformaram ele num bêbado fanfarrão, deram super poderes para ele. E eu não gostei nem um pouco disso, porque, como eu falei no início do vídeo, uma coisa que me chamou muita atenção no Shang-Chi foi justamente o fato dele não ter poder algum. E aqui transformaram ele, cara, tá praticamente um Liu Kang do Mortal Kombat. Não gostei. E por último, Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, número 42, Shang-Chi. Essa história aqui, a primeira história desse encadernado, é um tie-in da Ilha das Aranhas. Nessa história, todos os habitantes de Nova York, se não estou enganado, eles ganharam poderes aracnídeos, incluindo o Shang-Chi. Só que pelo menos nessa revista aqui, o Shang-Chi, ele não quer usar os poderes que ele ganhou temporariamente. Ele usa apenas o seu bom e velho Kung Fu. E tem uma hora que ele enfrenta uma criatura, uma quimera conhecida como Ai Apaek, esse monstro aqui. Olha como é esse monstro, cara, assustador, metade humano, na sua cabeça tem cobras, patas de aranha, e o Shang-Chi sozinho, cara, enfrenta ele. Esse momento aqui eu acho muito massa, porque mostra o quanto o Shang-Chi é um personagem que tem vários recursos. Ele sabia que na força não ia conseguir ganhar, então ele parte para a inteligência. E na segunda história, uma história um pouco mais recente, nessa segunda história, a Lei Kohu, uma mulher que o Shang-Chi foi apaixonado por ela morre, e o Shang-Chi ele precisa investigar as causas por trás da morte dela. É uma história bem bacana. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? Grande abraço a todos vocês, até a próxima. Falou, valeu, fui!